Pessoal do Constitucional 2, vamos dar sequência ao nosso curso e hoje com uma parte super importante da matéria. Hoje vamos começar a nossa aula falando sobre crimes de responsabilidade do presidente da República. Olha, esse tema tem uma incidência altíssima, tanto na prova da OAB, como em diversos outros concursos públicos. E é fundamental para quem quer entender o direito constitucional saber tudo sobre a matéria de crime. E aí sempre fica aquela brincadeira. O crime compensa ou o crime não compensa? Para começar a aula de hoje, temos que retomar a aula passada, pois a última pergunta que eu fiz foi a seguinte: presidente da República responde por crime? E a resposta para isso é muito tranquila. Sim, o presidente da República não está acima da lei. Todos estão submetidos à Constituição. Todos estão submetidos à nossa legislação. É o que a gente chama de império da lei. Em um Estado democrático de direito, seria impensável a existência de uma pessoa que não respondesse por seus atos. Então, o nosso administrador responde perante os administrados. É diferente do que acontecia, por exemplo, no Estado absolutista, onde o soberano jamais poderia ser responsabilizado por aquilo que ele faz. Então, como primeira ideia da aula é só lembrar o finalzinho da aula passada. Presidente da República pode cometer crime? Com toda certeza, pois vivemos no Estado democrático de direito e todos se submetem ao império da lei. Dito isso, vai a minha primeira dica para você aproveitar essa aula com muita qualidade. Claro que você já ficou feliz com o saxofone, que essa música já envolveu você num ambiente alegre, então vamos com tudo. Pare a aula, abra o seu vadimeco, abra a sua Constituição e fique de olho nos artigos 85 e 86 da Constituição Federal. Esses dois artigos serão fundamentais para que você entenda tudo sobre a matéria de crime cometido pelo presidente da República. Então vamos com muita tranquilidade nesse assunto. Segunda parte. Se você já sabe que o presidente da República comete crime, você tem que se perguntar: quais tipos de crimes podem ser imputados ao presidente da República? Em outro sentido, essa mesma pergunta de uma maneira mais fácil: quais crimes o presidente da República pode responder? Lembre-se do seguinte, que todos respondem por crimes, inclusive ele. Porém, o cargo de presidente da República traz algumas prerrogativas. Lembre-se sempre que prerrogativa é diferente de privilégio. Privilégio é de uma pessoa, de uma classe, o que diferencia sem sentido uma pessoa de outra. Agora, a prerrogativa serve para que a pessoa possa exercer o cargo de maneira adequada. Então, a prerrogativa é do cargo e não da pessoa. Qualquer pessoa que assumir o cargo de presidente da República terá tais prerrogativas. E essas prerrogativas influenciam diretamente no tema crimes cometidos pelo presidente da República. Esse assunto é extremamente delicado, pois tem nuances, tem detalhes que você precisa compreender. Por isso, vamos utilizar o slide para que isso fique memorizado. Então vamos junto e vá travando a aula. Teve dúvida? Para! Toma um café, volta um pouquinho à aula, ou então eu saio da frente do slide e você pode observar todo o passo a passo da disciplina. Então vamos começar. Primeira coisa, observe bem, crime. Crime pode ser de duas formas cometidos pelo presidente da República. Pode ser um crime comum ou pode ser um crime de responsabilidade. Então vamos com muita calma. Qual tipo de crime que o presidente da República pode cometer? Bom, ele pode cometer um crime chamado comum ou ele pode cometer um crime chamado de responsabilidade. Preste muita atenção nessa situação. O que seria um crime comum? Crime comum é aquele que pode ser cometido por qualquer pessoa. Exemplo, um crime previsto no Código Penal, um homicídio, qualquer pessoa pode cometer, inclusive o presidente da República. Note que o crime comum não existe nenhuma característica especial do agente.
Logo, pode estar previsto no Código Penal, na lei de drogas, em qualquer legislação especial que criminaliza determinada conduta. É basicamente o que vocês estudam no direito penal. Então é o seguinte, como o presidente não está acima da lei, ele pode responder por crime comum. No entanto, o presidente também pode responder por crime de responsabilidade. Note que precisamos fazer essa distinção com muita clareza. Crime comum pode ser cometido por qualquer pessoa. Quais são os crimes que só podem ser cometidos quando se é presidente ou vice-presidente da República? Os crimes de responsabilidade. Então, existem algumas figuras que detêm alguns cargos públicos que respondem pelo crime de responsabilidade. Já o crime comum pode ser cometido por qualquer pessoa. Rafael, você está repetindo muito isso. Sim, é que se você não entender o pressuposto da matéria, todo o resto fica confuso. Então, de uma forma de memorização, observe bem o slide. O crime cometido pelo presidente da República ou vice-presidente da República pode ser o crime comum ou o crime de responsabilidade. No primeiro momento, vamos focar a nossa análise para o crime comum, pois o crime comum pode ser dividido em duas espécies diferentes. O crime comum pode ser de atos estranhos ao mandato ou de atos inerentes ao mandato. Vamos pensar. Imagine que agora eu sou o presidente da República e dentro do meu gabinete faço uso de substâncias ilícitas. Faço uso de substâncias proibidas pela lei de drogas. Nesse caso, estou cometendo um crime. A minha pergunta é, eu, como presidente da República, quando utilizei dessas drogas, tenho vinculação com o meu cargo para cometer esse crime? A resposta para isso é evidente. Não, não tem nada a ver o crime que eu acabei de cometer com a função de presidente. Por isso, é um crime que qualquer pessoa pode cometer, por isso um crime comum, inclusive o presidente da República, e somado a isso, é um crime de algo que é estranho ao mandato. Porque daqui a pouco eu vou colocar a próxima figura aqui para vocês e vou colocar assim, que pode ser um crime comum, mas de atos não estranhos ao mandato, ou atos vinculados ao mandato de presidente da República. Por isso que essa matéria é gradativa. Temos que aprender passo a passo o que está aparecendo ali. Então vamos de novo para ficar claro para vocês. Crime cometido pelo presidente da República pode ser um crime comum ou um crime de responsabilidade. O crime comum vai se subdividir em duas espécies. A primeira espécie que estamos analisando são os crimes que são comum e estranhos ao mandato. Esses crimes que são comuns e estranhos ao mandato sofrem do que nós chamamos de imunidade penal relativa. É que o princípio da democracia, o princípio democrático, nessa situação, é mais relevante do que o objetivo do direito penal, que é de punir a pessoa. Então, note o seguinte, é melhor para a sociedade respeitar a decisão democrática e a pessoa que, mesmo na figura de presidente da República, que tenha cometido um crime comum e esse crime comum é estranho ao mandato, goza de uma imunidade penal relativa. Eu sei que você não entendeu ainda o que é uma imunidade penal relativa, mas isso é um exemplo da prerrogativa que tem o presidente da República. Nesses casos, nesses crimes, quando se refere a um crime comum estranho ao mandato, ele não vai ser processado enquanto for presidente da República. Por isso que nós chamamos de imunidade. Lembra do Big Brother? Quem recebe o anjo tem imunidade. Quem tem imunidade não pode ser indicado para o paredão. O presidente da República tem uma imunidade penal, é uma imunidade do direito penal, uma imunidade referente aos efeitos do direito penal. Então ele não pode ser processado, ele não será condenado por isso.
Na vigência de seu mandato. Ele terá imunidade quando? Na vigência do seu mandato. Então isso fica parado. Acabou o mandato, continua correndo normalmente esse processo. E no tempo que está parado, não corre prescrição. Porque não faz sentido. Se tivesse correndo a prescrição e ele ficasse, por exemplo, 8 anos como presidente da República, provavelmente esse crime estaria prescrito. E isso seria uma hipótese de uma imunidade penal total. E ninguém tem licença para cometer crime no Brasil. Isso é uma imunidade penal meramente relativa durante a existência do mandato. Acabou o mandato, responde normalmente por esse crime. Então, a primeira distinção que tem que ficar clara na sua cabeça é quando o presidente da República comete um crime comum e este crime comum for estranho ao mandato, ele goza da chamada imunidade penal relativa. Quer dizer que ele não irá responder por esse crime durante a existência do seu mandato. Espero que isso fique claríssimo para vocês. E é só você pegar a sua caneta e fazer a seguinte anotação. Imunidade penal relativa associe ao artigo 86, parágrafo 3º e parágrafo 4º da Constituição Federal. Nesses dois parágrafos do artigo 86, estamos tratando efetivamente da hipótese de crime comum de um ato estranho ao mandato. Então, voltando, se eu fiz uso, como presidente da República, dessa substância entorpecente proibida, teria que responder pelo crime de uso de drogas. Mas, como sou o presidente da República, gozo de uma imunidade penal relativa. Relativa porque ela não é total. Na hora que acaba o mandato, vou responder normalmente por esse crime e não corre prescrição. Tudo bem com essa situação? Espero que tenha ficado super claro a primeira hipótese, porque agora nós vamos tornar um pouco mais sofisticada a aula. Vamos passar para a segunda espécie de crime comum. Agora, estamos falando de atos relacionados à atividade presidencial. Olha a distinção. Atos estranhos que não tem nada a ver com o mandato. Agora, atos que têm a ver com o mandato presidencial. Note a diferença. Imagine agora, eu não sou um usuário de drogas. Eu, como presidente da República, estou utilizando de viagens oficiais, usando o avião oficial, por exemplo, para fazer tráfico de drogas. Note que agora estou cometendo um crime que é comum, pois não existe uma característica especial para cometer o tráfico, mas utilizando das vantagens que o cargo presidencial me confere. Note que esse ato é relacionado à atividade presidencial. Aqui não existe a incidência da imunidade penal relativa. O presidente, mesmo durante o seu mandato, quando comete um crime comum, algo relacionado ao cargo, vai responder por esse crime. Então, a primeira situação é a seguinte: presidente da República responde por crime comum? Sim, presidente da República responde por crime comum. Que tipo de crime comum? Depende. Se for estranho ao mandato, ele vai responder, mas goza da imunidade penal relativa. No entanto, se for um crime comum, mas se ligar à atividade presidencial, ele não goza dessa imunidade. É como se ele não recebesse o anjo da Constituição Federal nesse caso. Entendido dessa forma? Saindo do crime comum, precisamos entender um pouquinho sobre crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade, olha para cá. Crime de responsabilidade são exatamente aqueles previstos no artigo 85 da Constituição Federal. Então, vou parar aqui, você vai abrir a sua Constituição e fazer uma leitura de todas as hipóteses previstas no artigo 85. Algumas provas vão cobrar exatamente o quê? Quais são os crimes de responsabilidade do presidente da República? Por isso, você para a aula,
faz a leitura e volta a falar comigo. Espero que você já tenha feito isso, que tenha travado a aula, tenha lido o artigo 85 e fica um aviso. No próximo bloco, na hora que fizer uma recapitulação desse assunto, vou ler o artigo 85 com vocês, para que fique claro quais são as hipóteses de crime de responsabilidade. Porém, o objetivo dessa parte da aula é que você tenha uma visão espacial do assunto. Então pense comigo mais uma vez. Presidente da República responde por crime. O crime pode ser comum ou pode ser um crime de responsabilidade. Quando for um crime comum para atos estranhos ao mandato, existe a ideia da imunidade penal relativa. Quando for um crime comum ligado à atividade presidencial, ele não goza da imunidade penal relativa. Depois, temos o crime de responsabilidade, que são exatamente as hipóteses previstas no artigo 85 da Constituição Federal. Desta forma, fica claro a seguinte situação. Quando falamos de crime de responsabilidade, teremos um julgamento não só jurídico, mas um julgamento político. Este é o caminho do procedimento do impeachment. Se alguém te perguntar assim, o que é o impeachment? O impeachment é perder o mandato em virtude de um julgamento jurídico-político, em virtude do descumprimento das hipóteses do artigo 85 da Constituição Federal. Então, para alguém ser impeachmentado, não é um crime comum, se trata de um crime de responsabilidade. E a análise que é feita aqui não é uma análise meramente jurídica, é uma análise jurídica, mas é também uma análise política. Por isso eu coloco para você que as hipóteses do artigo 85, a verificação se houve a violação ou não, passa por uma análise política. Você que acompanha os noticiários políticos do Brasil nos últimos anos pode perceber muito bem essa situação. Ninguém sofre um processo de impeachment sem um julgamento político. Por isso que às vezes as pessoas ficam discutindo muito o elemento jurídico do crime de responsabilidade, mas o que tem preponderância nesse sistema é efetivamente o julgamento político. Se isso é bom, se não é, se deveria ser assim, se deveria ser de outra forma, é uma outra discussão que até poderíamos travar na sala de hoje, mas não é o objetivo da aula. O meu objetivo é que você conheça essa distinção entre crime comum e crime de responsabilidade. Lembrando que o crime de responsabilidade está previsto aonde? No artigo 85 da Constituição Federal. E é exatamente o julgamento político que está dentro do artigo 85 que pode dar ensejo ao impeachment. E quais são as consequências da condenação, então, por um crime de responsabilidade? São as mesmas consequências do crime comum? De forma alguma! Crime comum são as sanções típicas do direito penal, como você pode ter pena privativa de liberdade, como você pode ter uma pena de suspensão de direitos, restritivas de direitos, são as penas típicas do direito penal. Aqui, como diz o Michel Teló, a pegada é diferente. Você tem outras situações. Note comigo, quais são essas consequências? Bom, temos o seguinte, perda do cargo, por isso que falamos de impeachment, e, em regra, a proibição de exercer a função pública. Então, esse esquema sobre crimes de responsabilidade do presidente, que também vale para o vice-presidente da República, tem que ficar na sua cabeça. Se você conseguir memorizar o desdobramento de como funciona a responsabilidade presidencial no cometimento de crime, o resto da matéria flui com muita naturalidade. Quem faz a simples leitura da Constituição, às vezes fica perdido nesse passo a passo. Então a ideia desse esquema é que possa facilitar o seu estudo. Eu tenho certeza que a maioria dos questionamentos que vocês estão pensando ou que as provas irão fazer estão respondidas nesse slide. Então eu vou sair de frente daqui, você vai observar mais uma vez esse slide e eu vou encerrar essa aula, tomar um café e volto para a segunda parte, porque isso aqui é apenas o primeiro passo para você compreender os desdobramentos que estarão presentes no artigo 86 da Constituição Federal. Estou esperando vocês.